Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós hoje olharemos para um texto diferente da nossa série. Vamos pausar a nossa série e olharemos para a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós escolhemos esse texto aqui, separamos esse texto para pregar e não o Evangelho de João, como já é de costume, pelo contexto que nós estamos inseridos no dia de hoje, né? Hoje é comemorado o Dia dos Pais. Cadê os pais aí? Faz aí um sinalzinho. Cadê os papais? Estão aí? Parabéns para os papais, né? Que Deus possa abençoá-los ricamente. Certamente o almoço foi um almoço especial hoje, né? Privilegiado. E nós sempre devemos aproveitar essas oportunidades que Deus nos concede, né? Para glorificar o nome dEle, até mesmo nessas comemorações que são comuns à nossa realidade social, né? E, de fato, irmãos, é uma grande responsabilidade que o Senhor confia a cada um de vocês como pais, porque nós podemos dizer, biblicamente, olhando para o que a Bíblia nos ensina, que este é um vínculo que está presente nas Escrituras Sagradas, que nos une a essa realidade de Deus como sendo o nosso Pai. Deus é aquele que ministra sobre as nossas vidas e opera em nossas vidas dessa forma, como um pai cuidadoso, como um pai amoroso. Essa expressão, ela é importante em nossas vidas, em nosso viver, porque ela representa o vínculo que nós temos no nosso relacionamento com Deus, ou de Deus para conosco. Então, nós podemos dizer que é uma grande responsabilidade, né? Nós expressarmos esta relação de Deus para conosco no trato com aqueles que são nossos filhos. E nós precisamos honrá-lo nessa espécie de analogia que é apresentada aqui nas Escrituras Sagradas. A principal oração que nós conhecemos na Bíblia, que foi ensinada por Jesus aos seus discípulos quando eles pediram para aprender a orar, né? Ela se inicia com a expressão Pai Nosso. E isso nos conecta fortemente com essa realidade de que Deus, Ele é o nosso Pai e nós estamos unidos a Ele nesse tipo de relacionamento. Isso deve permear o nosso relacionamento também aqui na Terra com aqueles que estão mais próximos a nós, né? Como os pais o fazem aos seus filhos. A própria expressão que Jesus usa nessa oração, ela tem esse poder, né, de nos conectar num relacionamento profundo com Deus. Deus, Ele é o nosso Pai, né? Ele é chamado de Deus Pai. Então, isso já diz muitas coisas a respeito de como nós devemos nos relacionar com Deus, como Ele se relaciona conosco e como nós devemos nos relacionar com aqueles que o Senhor nos concedeu. Então, eu gostaria de ler a passagem de hoje no livro na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, que é um texto que trata dessa realidade. E, à luz do texto que nós leremos aqui, e à sombra do nosso contexto social do dia de hoje, eu gostaria de mostrar para os irmãos que o relacionamento obediente do cristão com Deus, ele deve ser refletido e deve ter um desdobramento no trato entre um pai e seus filhos. É isso que o texto hoje vai nos ensinar. Então, eu convido a você a abrir a sua Bíblia aí. Nós leremos os 4 primeiros versículos da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que diz assim, então, a palavra de Deus. Filhos,
Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação ou instrução do Senhor. Amém, queridos. Que Deus seja engrandecido pela sua santa palavra. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui, ele tem esse propósito de instruir os servos de Deus, a igreja de Deus, e mais especificamente a igreja ali em Éfeso, no que diz respeito a este relacionamento que é ministrado aqui entre pais e filhos. E hoje, por ser um dia que é comemorado o Dia dos Pais, eu acho que é prudente nós olharmos para um texto como esse para ajudar a todos nós aqui que, sem exceção, somos filhos, não é verdade? Nem todos são pais ou serão pais, mas todos são filhos aqui. Todos aqui tiveram um pai. Então, isso cabe a nós, essa exortação, esse ensinamento que Paulo nos traz aqui. E num dia como o dia de hoje, em que nós celebramos o Dia dos Pais, é importante nós olharmos para essa realidade, porque o cristão, ele deve procurar e se esforçar para refletir em seus relacionamentos, ou nesse relacionamento que é o vínculo da família, da melhor maneira possível, que reflita essa realidade que é vista nesse trato que Deus tem para conosco. Deus é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. E nós devemos nos relacionar com Deus de uma maneira que o glorifique, que o honre, que expresse a nossa gratidão, a nossa obediência, o nosso amor, a nossa devoção a Ele. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela sempre vai nos conectar, ela vai conectar a vida do cristão dentro desse contexto, dentro dessa figura de linguagem que é o relacionamento familiar. Não é à toa que Paulo, então, trata dessas questões na sua carta, não só aqui aos Efésios, mas na maioria de suas cartas ele procura sempre trazer esses aspectos práticos que procuram, então, levar a vida do cristão, glorificar a Deus nos seus relacionamentos, e principalmente dentro da sua casa, do relacionamento mais importante que nós temos, que é esse vínculo familiar. Então, como cristãos obedientes a Deus, essa nossa obediência a Deus, ela deve ser refletida, e ela deve ter seus desdobramentos também nesse trato do relacionamento de um pai com o filho e de um filho com o seu pai. Eu queria rapidamente olhar com os irmãos no texto, que é um texto bem pequenininho dessa noite, e mostrar como é que isso deve ser desenvolvido. Nós veremos aqui nos versos de 1 a 2 que Paulo ele lança o fundamento para o comportamento esperado dos filhos em relação aos seus pais. E esse fundamento ele está embasado na própria lei de Deus. Se os irmãos olharem para a lei no capítulo 20 de Êxodo, Paulo está fazendo aqui nessa abertura do capítulo 6, uma referência ao mandamento que nos foi deixado. Vejam o que diz Êxodo capítulo 20, verso 12. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Esse mandamento ele é repetido no livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, irmãos. Ele diz: honre seu pai e sua mãe como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma vida longa e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Então, o que Paulo faz aqui, queridos, nesse
nesse ensino que ele traz à igreja em Éfeso, é mostrar que o nosso relacionamento, ou relacionamento familiar, e nesse vínculo de um filho para com o seu pai, ele deve ser baseado naquilo que a palavra de Deus ensina, naquilo que a palavra de Deus nos ordena. Ele diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. O que Paulo está nos mostrando aqui é que esta obediência é algo não apenas esperado de filhos, mas também é exigido pelo fundamento da palavra de Deus. É uma obediência que está vinculada ao Senhor, vinculada ao mandamento de Deus. De maneira que um verdadeiro cristão, que quer viver uma vida piedosa, uma vida santa, agradando a Deus, ele não vive nas mesmas práticas profanas dos ímpios no seu trato com os seus pais. Como que é o relacionamento? Muito visto, principalmente nos dias de hoje, onde a sociedade está se degradando, onde as bases estão sendo minadas. Como tem sido o trato no que diz respeito a esse relacionamento de pais com filhos e filhos com os pais? Qual é o exemplo que a gente tem nesse mundo? Como é que os ímpios, eles vivem no que diz respeito a esse relacionamento? Irmãos, é assustador, não é verdade? Nós percebemos que não há mais cuidado, não há mais amor, não há mais preocupação, não há mais respeito. Agora falando de filhos para seus pais. Porém, não é assim que nós devemos viver. É esperado que, como verdadeiros cristãos, nós sigamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos ordena a respeito desse relacionamento que nós devemos ter com aqueles que estão sobre nós, os nossos pais. Todo mundo aqui, a maioria aqui, né, posso dizer, já é bem grandinho. E geralmente quando a gente ganha a independência financeira e a gente cresce, a gente acha que a gente não precisa mais guardar esse mandamento que a palavra de Deus nos deixa aqui. Mas não é verdade, irmãos. A palavra do Senhor nos ensina, Paulo está dizendo aqui, quando ele exorta a este relacionamento de obediência de filhos para com os seus pais, ele fundamenta isso nas Escrituras. E ele, como eu li para os irmãos, ele traz aqui a lei dizendo que você deve honrar o seu pai e sua mãe. E o que isso significa? O que significa honrar pai e mãe no texto bíblico? Irmãos, eu sei que nesse relacionamento de filhos para com seus pais e vice-versa, deve haver o respeito, deve haver, é claro, como o texto próprio diz aqui, a obediência, mas honrar pai e mãe aqui tem que ver com o cuidado que o filho deve ter com o seu pai nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, principalmente ao final de sua vida. Jesus, ele exortou os fariseus que deturpavam a lei para não honrar pai e mãe. Os irmãos se lembram que Jesus falou sobre isso? Eles dizem, olha, vocês, para escapar do compromisso de honrar pai e mãe, vocês dizem, tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor, é corbã. Já ouviu esse texto? Olha, o que eu tenho é corbã, então eu não posso dispor para o sustento dos meus pais. Jesus não está atacando aqui, meus irmãos, a desobediência das criancinhas, porque a gente sabe que crianças são bem propensas à desobediência aos pais, não é verdade? Todo mundo aqui já foi criança um dia, já tomou umas chineladas, né? Já ficou de castigo e sabe o que é isso. Mas Jesus está falando aqui com adultos, adultos que não honravam pai e mãe. E como isso acontece? Ou acontecia? Quando eles viam seus pais necessitados e eles não socorriam, não prestavam auxílio, não cuidavam dos seus pais,
em sua velhice, em suas carências, principalmente financeiras, porque eles diziam, tudo que nós temos é corbã, é consagrado a Deus, e eu não posso usar para dar alimento, pagar suas necessidades, suportar as suas carências materiais. Então, irmãos, quando o Senhor estabelece a lei de honrar pai e mãe, Ele não está pensando em criancinhas, simplesmente. Crianças desobedientes, que devem ouvir sempre esse mandamento: honra seu pai e sua mãe, menino. Obedeça o papai, obedeça a mamãe. Claro, ok. A gente deve instruí-lo assim, o texto vai nos mostrar exatamente isso. Mas a palavra de Deus, ela nos é apresentada esse mandamento para que nós entendamos esta responsabilidade que nós temos para com os nossos pais, com o cuidado daqueles que cuidaram de nós a vida inteira, que suportaram as dificuldades da vida para nos dar a melhor criação possível. Então, o que é esperado aqui, queridos, é exatamente isso, de um cristão que é piedoso, que vive uma vida de obediência aos pais por amor ao Senhor. Paulo, eu não sei se vocês perceberam, mas ele não apenas diz assim, filhos, obedeçam os seus pais. O que ele diz no texto? Olhe para a passagem bíblica e veja o que ele diz aí no texto. Ele diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Ele está vinculando essa obediência ao nosso serviço ao Senhor. Por quê, queridos, que eu obedeço aos pais, aos meus pais, ou devo obedecer aos meus pais? Porque o Senhor manda que eu faça isso. O embasamento, queridos, da obediência está na lei de Deus. A obediência não é algo fruto apenas da boa vontade ou do querer do pai e da mãe, né? Mas é algo estabelecido no Senhor. O Senhor ordena estas coisas. Isso é fundamentado na palavra de Deus. Obedeçam no Senhor. Vocês são crentes. Vocês são o povo do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer aquilo que lhe agrada. E ele diz, pois isto é justo. O que significa? Isso é correto. Isso é agradável ao Senhor. É isso que Deus deseja. Ou seja, isso está em conformidade com a vontade de Deus, que é santa e moralmente correta e justa. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Eu obedeço aos meus pais porque eles são autoridade certamente sobre mim. Eles me geraram. Mas acima de tudo, acima dessa realidade, que já é mais do que suficiente, mas eu entendo que eu devo obedecer porque isso também é um mandamento de Deus para a minha vida. O Senhor disse que eu devo fazer isto. O Senhor diz, isto é certo, isto é justo. E quando nós alinhamos as nossas práticas à vontade de Deus, então nós temos a bênção do Senhor. Isso, queridos, deve ficar marcado em nossos corações, porque pode ser, mais uma vez, que quando a gente lê uma passagem como essa, a gente tende, ou tem a tendência, a imaginar que a gente deve estar aplicando essas palavras apenas aos pequeninos. Mas, como eu disse aqui no início, todos aqui são filhos. E é nosso dever, queridos, honrar os nossos pais. E hoje é um dia em que nós separamos para mostrar essa dignidade que o pai tem, né? Para reconhecer esse mérito. E nós fazemos isso não é porque o mundo celebra essa data como sendo o Dia dos Pais, mas nós fazemos isso porque nós reconhecemos que a lei de Deus, os mandamentos de Deus, nos ordenam fazer essas coisas. Por que eu celebro essa realidade? Nós sabemos que há uma questão muito comercial nessas datas, né? Nós percebemos isso. Mas, irmãos, o cristão ele não é
conduzido por essas coisas. Eu sei que os pais gostam de ganhar um presente, né? Ficam esperando, né? Que geralmente sai do próprio bolso, né? Tem isso, né? Geralmente sai do próprio bolso às vezes. Mas eles ficam aguardando, né? Mas nós entendemos, queridos, que o que nos alegra nessa data, o que nos motiva nesse momento, um coração de um pai espera por isso, é a honra devida baseado no princípio da palavra de Deus. Então, Paulo, né, tem tantas coisas que ele pôde ensinar e deveria falar, e a gente poderia pensar assim, poxa, Paulo tinha mais coisas importantes para dizer, vai escrever sobre honrar pai, né? Tanta coisa, podia falar de outras coisas mais importantes concernentes à salvação, não, mas isso é algo extremamente importante para a nossa vida. E nós devemos considerar estas coisas, queridos. Jesus é o nosso exemplo maior de filho obediente. Não é verdade? Veja o que diz Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, bem conhecido, né? Dos irmãos essa passagem, capítulo 2 de Filipenses, os irmãos verão que a obediência de Jesus ao seu Pai foi até a última consequência aqui. Olha o que diz no versículo 8, só para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Ele diz, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obediente a quem? A quem Jesus obedeceu, meus irmãos? A quem ele ministrou e dedicou essa obediência? Ao seu Pai, irmãos. Obediência ao Pai. Jesus nos ensina esse princípio e nós, desde o bebezinho aí, mais novinho na congregação, até o idoso mais velho, mais avançado em dias aqui, todos nós devemos considerar essas coisas. Nós devemos entender que nós cumprimos esse mandamento por amor ao Senhor, acima de todas as coisas. Eu não tenho mais um pai, né? Meu pai já é falecido, alguns aqui certamente devem viver esse mesmo contexto, mas nós devemos entender que esse é um princípio que Deus estabeleceu para nós carregarmos por toda a nossa vida. E se você tem o privilégio ainda de ter um pai, ter o seu pai ao seu lado, talvez já bem velhinho, honre-o até o último dia de sua vida. Apoie-o, sustente-o se for preciso até o último momento da sua vida. Aplique seus esforços a estas coisas. Porque fazendo isso, meus irmãos, você estará obedecendo o mandamento do Senhor. Você estará fazendo isso por honrar primeiramente a Deus. Eu faço isso por amor ao Senhor, por amor ao meu pai, aos meus pais. Eu não digo como os fariseus diziam, isso é consagrado ao Senhor e eu não posso usar para o seu sustento. Pelo contrário, né? Eu procuro honrá-lo em todas as coisas. A Bíblia mostra, queridos, que, inclusive o texto nos apresenta isso, que é um mandamento com promessa de Deus para a nossa vida. Não é? Qual é a promessa que é dada para o filho obediente? Os dias sendo o quê? Sendo prolongados. Olha que bênção. Quem quer viver muito aí? Né? Então, esse é um princípio, para que os seus dias sejam prolongados na face da terra. Isso é uma verdade, queridos. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. E nós devemos nos empenhar nessas coisas. A Bíblia, eu separei aqui alguns exemplos de filhos que não honraram seus pais. E o que aconteceu a estes filhos rebeldes, desobedientes, que não obedeceram aos seus pais? O que lhes aconteceu? Bem, o contrário daquilo que a promessa garante. Então vamos olhar? Eu separei aqui para os irmãos filhos que desonraram seus pais e foram punidos pelo Senhor. O primeiro exemplo que eu quero trazer na Bíblia para os irmãos é o exemplo de Hofni e Finéias. Lembram desses filhos mencionados aqui? Às vezes a gente olha para esse exemplo e pensa que Hofni e Finéias eram criancinhas, né?
bagunceiras no templo. Mas não, já eram adultos, né? E desobedeceram fortemente aos ensinamentos. Diz o texto, no texto de 1 Samuel, capítulo 2, se os irmãos olharem aí na Bíblia, verso 12, diz assim: os filhos de Eli eram homens malignos. Por que eles eram homens malignos? O que os qualificavam como homens malignos? Diz o texto, eles não se importavam com o Senhor. Então, essa realidade aqui está fortemente conectada com o desprezo ao mandamento de Deus. Todo aquele que despreza o mandamento de Deus, ele tem esse mesmo peso, esse estigma sobre a sua vida. Ele é considerado um homem maligno, um homem perverso, um homem ímpio. E diz, o costume, verso 13, destes sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia a Siló. Eram homens que roubavam do sacrifício, se aproveitavam dessas coisas. No verso 22 desse mesmo capítulo, vai nos mostrar que o seu pai procurava repreendê-los. O que eles faziam chegava aos ouvidos de Eli, e Eli dizia: meus filhos, o que eu ouço de vocês não é algo bom, não façam isso. Eles se deitavam à porta do templo com mulheres. Pode imaginar algo assim, queridos? E Eli parece que não era um pai muito rígido, né? Me parece que já não tinha mais controle sobre os seus filhos. Isso aqui fica um alerta para a gente, queridos. Quando foi que Eli perdeu o controle sobre seus filhos? Quando foi? E isso nos ensina que no trato com os nossos pequenos, com as nossas crianças, nós precisamos deixar de lado um pouquinho as emoções e os sentimentos, né, talvez amorosos, né, no sentido de zelo demais, e nós disciplinarmos quando for preciso. Há pais que não sabem nunca dizer não para os seus filhos. E quando você vive fazendo isso, você está criando um pequeno monstrinho para a sua adolescência e vida adulta. E aí, quando você vai depois tentar consertar, você consegue? Não, né? Eu acredito que na cabeça de vocês esteja vindo assim alguns exemplos, né? Você, nossa, pastor, lembrei agora de alguém. Irmãos, e é uma realidade. Às vezes nós percebemos alguns adultos que vivem uma vida louca, desobediente, imoral, e a gente vai buscar o fundamento disso aí, e o fundamento está onde? Lá atrás. Eli não teve pulso para conduzir os seus filhos no temor do Senhor. O que aconteceu? Se tornaram filhos de Belial, filhos do diabo, filhos do maligno. Desprezavam as ofertas, cometiam imoralidade junto à tenda ali da congregação. E o que isso resultou? Na desonra, pais desonrados. A população dizia: olha, os filhos do sacerdote Eli não valem nada. Que família desestruturada, que lar terrível, que vergonha, irmãos. Era um sacerdote, era um juiz, mas a sua casa não era um bom exemplo, porque tinham filhos imorais que não respeitavam seus pais, o seu próprio pai. E o pai aqui parece que não era muito, né, firme no trato com os seus filhos. Qual foi a punição que eles receberam, meus irmãos? No próprio livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, no versículo 34, vai nos mostrar que uma sentença foi dada sobre eles. Eles iriam morrer. Eles iriam morrer.
E no dia que a arca foi levada de Israel, capítulo 4, os irmãos podem olhar isso depois, os 2 filhos de Eli morreram. Por quê, queridos? Porque desonraram a instrução do seu pai. Não obedeceram ao Senhor. Não temiam ao Senhor. Houve longevidade aqui? Não, né? Pelo contrário, morreram jovens. Quantos jovens você vê morrer por causa da desobediência? Não é verdade, irmãos? Existem fatalidades, mas o que nós percebemos aí todos os dias nos noticiários, jovens que estão morrendo assim por uma vida completamente desgovernada, sem nenhum temor a Deus e vivem de qualquer maneira. Isso é consequência de uma vida desrespeitosa. Bem, o texto traz a Bíblia traz alguns outros exemplos, e um exemplo que é muito conhecido é o de Absalão. Os irmãos lembram de Absalão? Absalão era um filho amado de Davi. Se eu não me engano, foi o 3º filho que Davi teve. Fugiu aqui da memória. Mas Absalão, ele traiu o seu pai. Ele tentou derrubar o seu pai do trono, ele manipulou o povo, organizou um motim ali, criou um golpe, né? Ele deu um golpe de Estado lá, e expulsou Davi do trono, e Davi teve que fugir às pressas para não morrer. Ele se levanta então contra a autoridade do seu pai de forma pública, humilha Davi publicamente. Que filho, né? Que homem terrível. Despreza o seu pai assim. A Bíblia diz que ele se deitou com as mulheres de seu pai, à vista de todo o povo, para envergonhar o seu pai. Qual foi o final de Absalão? Os irmãos se lembram? Morreu traspassado, pendurado pela cabeça, num galho de árvore. Um fim trágico. Morreu na flor da sua idade, com todo o seu vigor. Mas essa foi a punição que Deus trouxe a ele por causa da sua desobediência. Há um outro filho de Davi chamado Adonias. Os irmãos já ouviram falar de Adonias? Adonias, ele pecou exaltando-se. Ele também tentou usurpar o trono que Deus havia destinado a Salomão. Salomão foi aquele escolhido por Deus para assumir o lugar de Davi. E Adonias disse, não, quem vai ser rei sou eu. E ele então mobilizou todo o país e aproveitou essa fraqueza de Davi para agir de forma até presunçosa, né, contra Davi, de forma rebelde, e ele se autoproclamou rei. Aquele que assumiria o lugar de Davi. Qual foi a punição deste homem? Bem, após a morte de Davi, Salomão, ele então manda executar Adonias, porque depois ele tentou mais uma vez usurpar o trono de seu pai, de seu irmão, tentando firmar um casamento entre ele e a esposa de Davi, seu pai. E Salomão, então, agiu com rigor e o matou, tirando, então, dele toda essa vanglória, né? Publicamente destruindo a sua vida. Então, gente, é impressionante aqui porque esses exemplos nos mostram e nos dão a prova real de que Deus pune essa rebeldia, essa desobediência. Deus despreza aquele que é desprezador dos seus mandamentos. Então é esperado, meus irmãos, que filhos eles se relacionem com os seus pais dentro dessa realidade de honra, de obediência. É esperado que você, como um filho, se você tem essa oportunidade, você honre seus pais até o último momento da sua vida. Que você faça tudo o que for possível e impossível para honrá-los,
Primeiro, por amor, né? É claro, há esse vínculo, e acima de tudo, porque isso é agradável e ordenado pelo Senhor. Que Deus, né, encontre em nós filhos assim obedientes aos seus pais por amor ao Senhor. Portanto, irmãos, esse desejo que está presente em nós de honrar a Deus, de glorificar a Deus, ele deve nos conduzir como filhos em obediência aos nossos pais. Hoje foi um dia, certamente para os irmãos aqui, de terem seus filhos honrando vocês, ou você como filho honrando seus pais com presentes. Talvez, pode ser que você tenha feito um belo almoço na sua casa hoje, né? Eu tenha saído para almoçar com seu pai. E certamente isso foi bacana, né? Os pais ficam felizes com isso, né? Mas, gente, a maior honra que você pode dar ao seu pai é a sua obediência. É você não apenas honrá-lo com presentes, com a camisa nova, com a meia. Hoje em dia não dá mais meia, não, né? Antigamente o presente do pai era certinho, um par de meia. Mas não apenas com presentes materiais, mas com a obediência. Eu tenho certeza que todo pai aqui gostaria de ter um filho bem obediente, não é verdade? Meu Deus, os pais gostam do presente. Né? Ganha lá o presente e fala assim, não precisava. Claro que precisava. Fica assim, puxa vida. Né? Ganhou o presente. Mas a maior alegria de um pai é ver seus filhos o quê? Sendo obedientes, honrando. E honrando não simplesmente por honrar, mas porque honram por reconhecer que fazendo isso estão honrando a quem? Estão honrando a Deus, estão honrando ao Senhor. Essa é uma grande alegria que deve estar presente no coração de um pai, né? Eu imagino que seja, né? João, capítulo 4, no quarto capítulo de João, versículo 4 de 3 João, melhor dizendo, João, ele, na sua carta a Gaio, ele diz assim, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Eu acho que essa deve ser a maior alegria de um pai, não é verdade? Ver os seus filhos andando na verdade, honrando, obedecendo por amor ao Senhor. Bem, Paulo falou aqui para os filhos, né? Ele começou falando dos filhos. Filhos, honre aos vossos pais, sejam obedientes a ele no Senhor, porque isso é justo. E disse, tem promessa para vocês nisso aí. Mas somente os filhos, que são alvos aqui da instrução de Paulo? Não, né? Paulo ele vai ampliar o seu ensino aqui, apresentando também a atitude correta dos pais. E aí? Não somente os filhos, né, devem honrar, mas como é que os pais devem tratar os seus filhos? Eu sei que pais aqui abrange tanto a educação do pai e da mãe, né, mas tendo em vista essa realidade, aquele que é o cabeça na casa, né, que instrui e conduz a casa, bem, Paulo ele ensina aqui, nos versos seguintes, que os pais não devem provocar os filhos à ira. Meu Deus! Aqui os filhos dão aquela cutucada no pai, né? Aí, pai. Não provoquem a ira dos seus filhos. O que isso quer dizer, queridos? É que o pai ele não deve provocar ou gerar ressentimentos nos seus filhos, né? Frustração, revolta, por meio de um tratamento injusto, de uma ação injusta, né? Inconsistente ou talvez um trato severo demais. Alguns aqui podem ter tido assim, pais severos demais. A marca da nossa geração são pais frouxos demais, que quase não cumprem o papel de um pai, que largam assim para o mundo criar. Dá o celular na mão e fala, se vira. Né? Mas alguns podem ter tido uma realidade diferente, pais severos demais. Isso também é ruim, não é? Há formas de você, como um pai,
provocar a ira do seu filho. Como? Às vezes fazendo comparações injustas. Não é possível isso acontecer? É bem possível, queridos, né? Isso pode trazer desânimo. Quando Paulo escreveu uma carta similar a essa aqui aos Colossenses, é uma carta praticamente igual, é quase uma xerox da outra, da carta de Efésios. Mas ele vai dizer para os pais não irritar os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Às vezes, comparações injustas, cobranças demais, traz um certo desânimo, não é verdade? Você pode irritar o seu filho por falta de afeto, falta de atenção. Meu Deus, como isso tem sido visto em nossos dias, irmãos. Pais que não cuidam dos seus filhos, não dão atenção para os seus filhos. Nós vivemos, queridos, num período de tempo em que a vida tem sido estressantemente corrida. E às vezes os pais gostam de se enfiar nessa correria mais ainda, né? E isso atrapalha, porque falta tempo para quê? Para os filhos, para sentar com os filhos, para ministrar atenção, para ministrar afeto, cuidado, carinho, abraço, né? Senta aqui. Abraçar, beijar, ensinar. Isso é muito importante. E você agindo de forma contrária assim, você pode estar provocando a ira dos seus filhos. Quantos filhos hoje, num dia como esse, não têm lembranças boas e alegres de seu pai? Eu conheço. Eu conheço irmãos que já falaram para mim assim, pastor, eu fico muito incomodado quando chega essa data, porque meu pai foi uma pessoa que assim não demonstrou na minha vida inteira qualquer afeto por mim. Sempre me tratou mal, desprezou, agressão. E é ruim, é triste isso, não é verdade, querido? É muito triste. Eu espero que os irmãos não tenham experimentado essa realidade aqui, né? Mas quando isso acontece, isso desperta no coração dos filhos o quê? A ira. Então, pais, vocês estão com uma tarefa muito grande. Vocês devem refletir o trato de Deus com o seu povo nesse relacionamento que você tem com seus filhos. Então, cuidado com isso. Você tem uma responsabilidade muito grande. Você vai refletir na vida do seu filho esse relacionamento que Deus tem para conosco. Há muitos filhos que odeiam Deus, porque olham para os seus pais ou para o seu pai e dizem, se Deus é isso, eu não quero. Se isso é chamar Deus de pai e foi igual ao meu, então não quero. Então nós devemos ter muito cuidado com essas coisas, ok? Então, como pais, nós devemos corrigir, buscar corrigir, mas sempre correção de forma correta, né? Evitar palavras e atitudes que levem o filho ao desânimo. Então, que nós tenhamos o exemplo do Senhor para isso. Paulo vai dizer aqui que os pais devem criar os seus filhos na disciplina, ou seja, na instrução, né? Eles devem exercer uma correção firme, mas uma correção também amorosa, com o objetivo de formar o quê? O caráter do seu filho. Esse é o papel do pai. Criar os seus filhos na disciplina. Eu gosto da passagem de Hebreus, irmãos, porque isso expressa essa realidade que deve estar presente no pai. Isso é visto em Deus. Se os irmãos olharem capítulo 12 de Hebreus, versos de 7 a 11, eu queria ler com os irmãos esse texto, já estou terminando a mensagem. Ele diz assim, olha, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Olha que maravilha, irmãos. Qual é o relacionamento que Deus tem conosco? É o relacionamento de um pai com seu filho. E qual é o filho a quem o pai não corrige? É uma pergunta retórica que o autor de Hebreus faz aqui, né? Mas se estão sem essa correção da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Aprenda uma coisa. A disciplina faz parte da vida do cristão. Quando alguém vive uma vida solta, sem nenhuma disciplina, isso é um mau sinal. Isso significa que Deus não considera essa pessoa como seu filho. Porque ele vai dizer aqui que o filho
ele é disciplinado pelo pai. E nisso nós reconhecemos também que nós somos filhos de Deus. Olha o que ele diz assim no verso 9. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam. É esperado isso, né, irmãos? E nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. E às vezes, queridos, aqui os pais erram, né? Às vezes o pai, na correção, erra. Ele acha que alguma coisa que ele está fazendo ali é o mais correto e ele pode errar. Mas Deus erra na correção? Às vezes nós temos uma interpretação errada, às vezes corrigimos e erramos no trato. Passamos do limite, somos injustos, mas Deus nunca é isso. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Louvado seja Deus, irmãos. Isso é esperado. Pais que tenham esse discernimento de que foram postos nessa posição pelo próprio Deus para educar os seus filhos, para ensinar os seus filhos, para discipliná-los, para corrigi-los, para orientá-los na prática do que é correto. E para isso você precisa estabelecer limites, né? Pais que não dão limites aos seus filhos são pais problemáticos. É necessário que os pais não apenas proíbam, repreendam, mas eles expliquem. Isso é instrução. Por que é errado? Por que você não deve agir assim? Ah, porque eu não quero. Não. Porque a palavra de Deus ensina assim e assado. Esse é o papel. Dá trabalho fazer isso, irmão? Dá. É mais fácil você brigar, repreender, proibir, criar uma ira, um desconforto e simplesmente deixar a instrução de lado. Mas é esperado, meus irmãos, eu digo aqui para os pais, apliquem essa instrução. Vocês foram chamados por Deus para instruir os seus filhos. Se você tem essa oportunidade, faça isso. Aqueles que serão pais aqui, estão no caminho para isso, façam a mesma coisa. Se dediquem a esta realidade. Mas ele diz aqui que essa instrução ela deve ser também dada no Senhor. Olha o que ele diz, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Qual é o sentido aqui, queridos? É conduzir os seus filhos a amar a Deus. Você tem um papel de educá-los nesse mundo, de dar a melhor instrução, de falar de coisas que são necessárias para os seus filhos aprenderem a viver nesse mundo, mas você deve se aplicar muito mais fortemente em fazê-los a conhecer a Deus, em levá-los a conhecer a Deus. Por isso que Paulo está instruindo aqui os pais a conectarem os seus filhos ao temor de Deus. Instrua-os no temor de Deus. Instrua-os no Senhor. Não instrua-os segundo o mundo. Não pegue a filosofia desse mundo para aplicar aos seus filhos. Vá na palavra de Deus. Ensine com a Bíblia. Ensine aos seus filhos a amar ao Senhor, amarem a Deus, a servirem a Deus. Como você pode fazer isso? Lendo a Bíblia para eles, explicando a Bíblia. Você, como pai, tem feito isso? Será que esse papel tem sido cumprido? É importante fazer. Se não tem sido feito, então faça isso. Mostre a sua vida de temor a Deus, de fé em Deus, na sua vida diária, na vida prática, não apenas na igreja. Seu filho não pode dizer para você, papai é crente lá na igreja, em casa é o bicho. Puxa vida, eu queria que a gente morasse na igreja. Lembra dessa historinha? Do rapazinho que falou para o pastor isso? Eu queria que a nossa casa fosse aqui, porque quando o papai está aqui em casa, aqui na igreja, meu Deus do céu, trata todo mundo bem. Mas em casa, então você pode fazer isso. Mostrar a sua fé aos seus filhos, ensinar aos seus filhos no dia a dia. Irmãos, façam isso.
Peguem suas Bíblias, se assentem com seus filhos diariamente, ensinem as Escrituras para eles. Oriente-os no temor de Deus. Ore pelos seus filhos, ore com os seus filhos. Crie esse hábito. Se você não tem esse hábito, cria esse hábito de fazer suas refeições juntas e ali vocês lerem a Bíblia, orarem ao Senhor, cultuarem a Deus em casa. Mesmo que seja algo muito simples, mas façam isso, irmãos. Assim você pode criá-los na instrução do Senhor. Amém, meus irmãos? Por que nós devemos considerar essas coisas? Porque o pai cristão, ele reflete o próprio Deus como pai, em amor, em disciplina, em instrução, tudo isso de forma equilibrada. A prioridade que você tem como pai não é apenas criar ou formar bons cidadãos, irmãos, mas filhos que andem na verdade. Eu fico muito triste quando eu vejo pais gastando rios de dinheiro para dar a melhor educação para os seus filhos, colocar nas melhores escolas, mas gastam quase nada ou bem pouco para instruí-los no caminho de Deus. Eu fico triste quando eu vejo pais procurando escolas caríssimas, que exigem deles uma viagem diária, atravessando a cidade para levar o filho para a melhor escola da cidade, está lá do outro lado. Porque ele quer fazer do seu filho um bom cidadão, um homem bem-sucedido na sua carreira profissional, uma pessoa que tem uma posição elevada na sociedade lá na frente, mas não se esforçam nem um pouco para instruí-los no caminho do Senhor. Não gastam nem a 10ª parte do que gastam numa escola particular, na instrução dos seus filhos no caminho do Senhor. Isso é terrível. Porque isso passa a mensagem para os seus filhos que o mais importante é você ser bem-sucedido na vida profissional, na sociedade, e Deus, quase nada. É triste quando você vê pais gastando rios de dinheiro, aplicando toda a sua força para botar filho na melhor escola, na orientação daqui, da colar, escolinha disso, escolinha daquilo, mas quando chega a hora da EBD, não trazem seus filhos. Não é importante, meu filho, conhecer a palavra de Deus. Como é triste isso, irmãos. Como é triste. Isso mostra que estamos falhando, né? Estamos falhando como pais. Que nessa noite, irmãos, e principalmente aos pais aqui, essa é uma mensagem para todos nós, como eu disse, todos nós somos filhos. Mas principalmente para você que é um pai. Você tem essa bênção de ser um pai. A maior herança, meus queridos, que você pode deixar para o seu filho, para os seus filhos, não está numa conta bancária. Não se mate para juntar riquezas para os seus filhos. Sei que as crianças agora vão ficar até aborrecidas do que eu estou falando. Não se mate por isso. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos deve estar aqui, no coração deles. O temor ao Senhor. Você pode descer à sepultura e não deixar R$1 para o seu filho e para a sua filha. Mas se você o instruiu no caminho do Senhor e o ensinou no temor do Senhor, você é a pessoa mais bem-sucedida dessa vida. Você cumpriu o seu papel de pai. Não ande na mesma passada desse mundo. Não busque o que esse mundo busca para os seus filhos. Não faça isso. Dê a eles o melhor que você puder dar, mas acima de tudo, ensine-os no temor do Senhor. Ensine-os a amar a Deus. Você faz isso com o seu exemplo e você faz isso com o seu esforço, a sua aplicação em ensinar. Isso é próprio de um pai.
Então, que Deus possa abençoar vocês como pais aqui nessa congregação. E aqueles que um dia desfrutarão dessa realidade também. Que Deus possa conceder a vocês essa bênção e essa disposição. E todos nós aqui saiamos daqui nessa noite com um desejo intenso de honrar aqueles que o Senhor colocou sobre nós. Amém? Vamos orar ao Senhor.